Bom dia a todos. Obrigado aí pelas apresentações, o Bruno, a Kathleen, o Fernando e o Renato. Acho que deu para dar uma visão. A ideia realmente é ter 10 minutos de apresentação, você pega vários pontos e a gente tenta focar no debate, endereçar, de repente, dúvidas que tenham e vamos fazer umas perguntas para provocar os temas, né? Provocar o pessoal. Eu tomei algumas notas aqui de coisas que foram faladas. A questão de integração com fontes, ou seja, você colocar uma mini-rede, você colocar um sistema solar com diesel, com bateria. Foi falada a questão de... Eu achei interessante o conceito de Smart String, da questão da Huawei, ou seja, você tem, de certa forma, os módulos de baterias independentes, apesar de eles estarem conectados, esse é realmente um negócio muito importante. Sistema ser expansível. A questão do autoconsumo remoto foi levantada pelo Fernando da PHB, que com a mudança da regra, você tem que estar mais atento ao que você vai exportar para você não perder todo o benefício. A questão da curva do pato, foi falado pelo Renato, então você tem alguns pontos aqui que eu tomei nota. Mas, basicamente, é o seguinte, eu listei alguns itens aqui, baseado no que vocês apresentaram, para provocar a discussão. Um deles é a questão das baterias. Me pareceu, pelo menos entre vocês, talvez não no mercado como um todo, que as baterias elas são meio que aparentemente são meio que dedicadas, né? Ou seja, vocês têm há uma solução do fabricante, do inversor, e há uma solução de bateria que trabalha com o inversor, mas ao mesmo tempo você encontra baterias diversas no mercado. Quando você vai para o lado da bateria, você tem duas situações. Uma, o tipo da bateria em si. Vamos focar em lítio. Mas você tem a bateria chamada baixa tensão, que é 48 volts, e você tem a bateria alta tensão. Então, tem fabricante de inversor que trabalha com 48 volts, tem fabricante de inversor que trabalha com alta tensão. Mas, aparente o seguinte, eu sou fabricante do inversor X, eu trabalho com a bateria, essa bateria trabalha comigo. Se o cliente quiser buscar alternativa de bateria no mercado, ele não tem. Ou ele compra a minha solução completa, ou ele não compra. É assim que funciona? Bom, posso começar? Basicamente sim, tá? Não sei se está dando para me ouvir bem aí. Hoje, por exemplo, um dos maiores problemas é a comunicação, né, entre inversor e bateria. BMS, a bateria de lítio, como já foi falado, é uma bateria que ela é segura porque tem a eletrônica controlando ela. Ela por si só não consegue se controlar, tu não consegue garantir a segurança da bateria, como é a de chumbo, que ela não vai explodir sozinha. A de lítio, tu precisa ter um BMS lá controlando. Então, hoje, por exemplo, o que a PHB, pelo menos, a maior parte do tempo, passou ajustando até lançar um produto redondo, foi essa comunicação redonda. Então, cada fabricante faz a sua comunicação com a sua bateria e, por conta disso, passa a ser algo nesse sentido. Então, cada inversor vai conversar com cada bateria. Tá? Eu não vejo isso... Tem o ponto negativo, que realmente tu não é intercambiáveis as baterias, porém, tu consegue, num fabricante, encontrar a solução completa até para garantia depois. Porque qual que é o problema que eu vejo? Eu participei aí no meu mestrado lá no FSM de um projeto em que a bateria era de um fabricante, o inversor era de outro, e houve um problema de comunicação. Qual que foi o problema? Um jogou para o outro. O fabricante jogou que a culpa era da bateria e o fabricante da bateria jogou que a culpa era do fabricante do inversor. E acabou que o projeto ficou 1 ano parado por causa disso. Por conta também da burocracia que a gente tem, né, na questão do investimento em federal e tudo mais, mas foi um problema que eu vi na prática e que me abriu os olhos para um ponto positivo quando existe essa comunicação, é o mesmo fabricante e tudo mais. Então, tem os pontos negativos, mas tem também esse ponto positivo. Pelo menos essa é a minha visão, né? Antes de eu ver que o Bruno vai querer falar alguma coisa também, quem me conhece sabe que eu gosto de provocar no debate. Não é o caso de você fazer um processo de homologação de fornecedores de baterias, ou seja, você identificar o protocolo de comunicação, fazer teste e dizer o seguinte, olha, tem a bateria que eu trabalho, mas tais e tais e tais fornecedores de bateria também são baterias homologadas, mesmo que a quantidade seja pequena. Não é o caso de repente, ter um processo de homologação de baterias. Eu vejo a homologação como uma grande solução para várias coisas. O problema é que no Brasil é tudo muito demorado. Ontem eu estive participando, olhando, na verdade, um meeting lá que era sobre conectores. Aí surgiu o problema de conectores MC4, Amphenol, Staubl, enfim, serem intercambiáveis, porém outros gerarem problemas de conexão. Para solucionar isso é a homologação.
Tu homologa vários conectores e tu garante que eles são intercambiáveis e que não vai ter um problema de arco lá entre conectores de diferentes marcas, porque às vezes o conector num inversor é uma marca, o conector do módulo é outra, e a normativa pede que seja, né, o mesmo conector, o mesmo, enfim, fabricante ou o mesmo conector, e hoje a gente não consegue garantir com conectores diferentes. Baterias poderia ser a mesma coisa, poderia ser uma homologação entre fabricantes, né, ou uma homologação a nível em metro mesmo, algo do sentido. Mas eu acho que falta muito tempo para isso ainda, tanto que a gente ficou 3 anos para conseguir lançar a portaria 140, que é uma portaria que já deveria estar pronta, estava praticamente pronta há muito tempo, mas existe uma discussão, né, do setor que é válida, porém acaba demorando muito. Então, para lançar essa homologação já demorou 3 anos, imagina uma homologação mais completa, que seria o ideal, mas infelizmente a gente demora aqui no Brasil, né? Gostaria de complementar só, a gente tem uma visão, nós da SMA a gente tem uma visão um pouco diferente. Bom, basicamente quando você trabalha com bateria e inversor, o que a gente vê no mercado são 2 protocolos de comunicação, o protocolo CAN e o protocolo Modbus, ou RTU ou TCP. A SMA ela trabalha do sistema de homologação justamente, a gente tem fornecedores homologados de bateria, são os principais aí que você encontra, BYD, o pessoal da Tesla que está aí também no evento, LG, tem outras baterias, eu não vou conseguir lembrar, mas tem todos os principais players no mercado de baterias funcionando. E tem caso também de sistema funcionando sem bateria homologada, é uma questão de validar, como é um protocolo de comunicação, a gente faz essa interface com o pessoal de desenvolvimento da fábrica, se necessário, também para conseguir validar. É importante ter, sim, um sistema fechado. Eu acho que também entra o papel do distribuidor, no caso de fechar uma solução e fornecer para vocês um sistema que seja não só validado, homologado, comprovado, está funcionando, e oferecer uma solução segura, sim, né? Acho também Quer dizer, para o mercado, né, para o pessoal que está aqui, o ideal num primeiro momento, ir na bola de segurança, né? Ou seja, você tem uma solução já definida, pronta, que sabe que vai funcionar e tudo, e em algum momento futuro essa questão de trazer mais opções de baterias, validação, através de validação e homologação entre fabricantes, vai passar a ser uma possibilidade que está na mesa. Então, perfeito. Estou mudando o microfone aqui, porque o microfone aqui é muito baixo, não sou eu que sou alto, o microfone aqui é baixo. Aí parece que minha voz estava meio baixa. Vamos lá. Continuando aqui, então, na questão ainda das baterias, mas ainda das baterias, mudando um pouco de tema. Maranhão fez 0 graus, exterminou a população local. Aqui é quente. Bateria de lítio, um dos problemas é a questão da temperatura. Tá? Como é que está sendo endereçado essa questão de a bateria de lítio para a tropicalização, né? A chamada tropicalização, que utiliza-se muito essa expressão aqui no Brasil. É você trazer para um país que é quente e que tem localidades que são muito quentes. Isso você tem a questão de risco de incêndio, você tem a questão da vida útil da bateria, ou seja, na verdade são não são afirmações, são mais perguntas, né? Ou seja, quais são as abordagens, como é que está sendo tratado esse tema da temperatura, que é típico do nosso país, que afeta inclusive inversores também, né? Ou seja, que é típico do nosso país, e quais são os pontos que estão sendo recomendados, quais são os pontos que vão ser, na verdade, indicados ao mercado a lidar com esse tema da bateria de lítio. Vamos, a Kathleen e o Renato, vamos lá. Se os outros dois quiserem complementar alguma coisa depois, à vontade. Com relação à composição química da bateria, a bateria da Huawei ela tem a composição de lítio ferrofosfato, justamente por ter uma tendência melhor a sofrer variação por temperatura. Então, justamente entrando no mesmo quesito da PHB, ela defende o uso da bateria Huawei junto com o inversor Huawei, porque ele consegue controlar melhor essas variações da bateria, então consegue ter uma interface muito melhor, além de ter toda a parte de recomendação nos manuais, de em quais locais você deve ou não deve instalar. Normalmente, para essa linha residencial, você deixa em um lugar mais arejado dentro da residência, e toda a parte de resfriamento por convecção natural acaba ajudando a minimizar esse impacto
Tanto que essa linha já foi desenvolvida para atender países tropicais, assim como Brasil e Índia, que a gente sabe que faz muito mais calor do que aqui. A gente viu aqui, né, explicações aqui claras aqui de que tem tanto uma filosofia para que o uso da bateria seja a bateria tem a mesma marca do fabricante, né? Tem muitas vantagens com isso, mas também tem, como o Bruno falou aqui, de fabricantes que não priorizam ter aquela bateria amarrada ali à marca do inversor, né? Eu imagino assim que a gente vá ter sim, futuramente, cada fabricante ali amarrando a marca da bateria com o seu inversor, né? Talvez seja uma regra de mercado aí, mas enfim, isso aí a gente vai sentir na prática ainda, né? E como a Kathleen falou, a gente não vê muito problema também não nessa questão de tropicalização de baterias aqui no Brasil. Elas estão sendo testadas, já foram testadas em outros lugares, como ela falou lá na Índia, que não é menos quente do que aqui, né? Então não vai ter problema não, acho que o problema não seria esse, não. Alô? Pergunta, pode pegar fogo? É isso que as pessoas querem saber, né? Eu acredito que não. Eu acho que dá para confiar no produto. Assim. Tá. Foram feitos muitos testes até chegar aqui, né? Alguém de seguradora aí na plateia? Não? O cara da Electron está aí? Eu vou lançar um tema aqui. Distribuidor. HDT, na verdade, trabalha com distribuidor. Distribuidor na plateia. Tem alguém distribuidor? Mercado segurador. Você vai fazer um seguro condominial ou um seguro da sua casa e você tem um carro elétrico. Não cobre. Por causa da bateria. Não sei se vocês sabem disso. Seguradora não cobre danos oriundos de incêndio de carro elétrico, não importa o que aconteça. Aí vai fazer o seguinte, vou transportar isso para o mercado solar. Está se fornecendo, o distribuidor vai passar, dentro em breve, fornecer um gerador fotovoltaico, chamado kit, com uma bateria. Como é que fica a questão do seguro em relação a isso? Eu acho que o seguro é um tema novo ainda, né? Mas eu acho que vai adequar, não acho que não tem problema não, Marcelo. Eu acho que as companhias vão ter subsídios ali elas querem fazer seguro, né? Não vai ser uma questão de eu não faço isso. Ela vai pôr um preço para isso. E ela vai passar a ter subsídios assim que o mercado for amadurecendo para ver quão caro vai ser ou quão barato vai ser isso, né? É só uma questão de adequação, ao meu ver, meu ponto de vista. Alô, alô. Não, é possível, tá? Eu acho que em algum momento esse mercado realmente ele vai amadurecer. Mas é que eu dei o exemplo, eu fiz um paralelo com a questão do carro, com o mercado do carro elétrico, ele está muito mais maduro, tá? Embora ainda seja iniciante, ele está muito mais à frente do que o mercado de sistemas híbridos. Na verdade, a fabricação de dispositivos eletrônicos e a demanda de bateria de dispositivos eletrônicos ajudou a deslanchar o carro elétrico e a expansão do carro elétrico está ajudando os sistemas de armazenamento. Ou seja, o volume de um está ajudando o seguinte da cadeia. Então, dos carros elétricos, eles já estão à frente da questão dos sistemas híbridos e o mercado seguro ainda não equacionou. Então, mas eu concordo contigo, em algum momento vai. Bruno, quer falar uma coisa? Eu gostaria de complementar. Teve um caso, não foi com... A gente está trabalhando com um carregador veicular também, da SMA, e houve um caso de incêndio. Não com o carregador veicular da SMA, a gente não começou trazendo para o Brasil, mas houve recentemente um caso de incêndio e teve uma briga lá com o seguro, sim. Acabou que a montadora do carro reconheceu uma falha. E aí teve até um recal e tudo mais, e o problema não foi o carro que pegou fogo, foi o que estava do lado. Sim, ou seja, mas aí foi porque a montadora reconheceu uma falha. Sim. Né? Sim. Mas de maneira normal, se não tivesse falha, exatamente o que estava do lado, a seguradora não queria cobrir. Com relação às instalações, a gente sabe hoje
O que a gente precisa trazer para o mercado é informação, é educação. Realmente, quando a gente trabalha com bateria, principalmente bateria de baixa tensão, né, é sempre um jogo, né? Quando você baixa a tensão, você tem que subir a corrente para entregar a mesma potência. Quando a gente sobe corrente, a conexão elétrica é muito mais delicada. Então, por exemplo, nas instalações que a gente fez, aqui não apareceu, mas tem uma lá em Manaus também que a gente fez, eu fiz na minha empresa anterior, mas era tecnologia da SMA também, eram 800 kWh com bateria de baixa tensão. Então, eu passei torquímetro em todos os inversores, todos os torques de parafuso. Hoje, o instalador tem que estar preparado para uma conexão dessa, porque não é simples. Se você fazer uma conexão de 800 kWh em 48 volts, baixa tensão, que nem ele comentou, é uma tensão legal de se trabalhar no residencial, mas quando a gente começa a colocar algumas baterias, 2, 3 baterias em paralelo, a corrente começa a ficar alta. É uma conta simples. 5.000 dividido por 50 já dá 5.000 kW, né? 5.000 watts dividido por 50. Já é uma corrente que não é um conectorzinho MC4 preparado para 10 amperes, não. É uma conexão de parafuso. Se tu não passar um torquímetro, tipo vibração, esse tipo de coisa, vai criar ponto quente. É seguro, a tecnologia é comprovada. Até agora, pelo menos nesse caso, aí não teve nenhum problema com relação às baterias chegar no incêndio, coisa desse tipo. Mas na hora que isso difundir para o mercado de forma massiva, a instalação ela é que nem uma instalação de energia solar, cara. Ela é uma instalação que ela é muito específica, não é qualquer um que faz, é curso, até a gente conseguir reconhecer os seguros e conseguir validar isso, tem um certo trabalho. Ou seja, para finalizar esse tema, vai ter que ter uma orientação muito boa Sim. de quem está vendendo o gerador Sim. ao mercado que está instalando. Porque isso é um risco diferente, não é igual instalar energia solar. Então, você tem que ter um tipo de treinamento, os locais adequados. O que se percebe na parte de instalação, você tem muita gente que acaba instalando aonde dá. O cliente vira o seguinte, olha, o único espaço que eu tenho é do lado do meu forno, do lado da minha churrasqueira, o inversor. Você não poderia colocar ali, mas é o único espaço que tem, então, é o que temos para o momento, vai lá e instala. Mas se o inversor falha, a única coisa que acontece é que o cara fica sem energia. Mas se dá um pau numa bateria de lítio, a brincadeira é outra. Então, assim, vai ter que ter muito mais informação, muito mais treinamento e ser muito mais rígido com o mercado em relação a esse tipo de assunto, porque é um risco efetivo, né, que vai ter que ser endereçado pelos fornecedores junto ao mercado que faz a instalação. Mas vamos mudar de tema aqui. Tem mais 2 perguntas, se houver mais tempo, a gente, de repente, faz alguma coisa a mais. Eu acho que foi, não lembro se foi o Renato que falou, a questão de você fazer gera energia no horário fora de ponta e entrega no horário da ponta, né? Isso é um tema muito em voga, a questão que são os modelos, as possibilidades de operação. Na verdade, o modelo de operações, quem falou foi o Fernando. E você tem um tema aí que envolve carro elétrico, envolve um negócio chamado arbitragem, que isso é um risco entre aspas, é um risco, na verdade, de negócio comercial, em que as distribuidoras elas se preocupam muito com isso. Que é o quê? Para quem não sabe o que é arbitragem, imagina o seguinte, você tem um cliente que tem a tarifa ponta e fora de ponta, eu instalo um sistema ali durante o dia, fora da ponta, não instalo sistema solar nenhum, instalo um sistema de armazenamento. Eu pego energia da distribuidora com 40 centavos, armazeno e chego no horário da ponta e entrego para a distribuidora a 1,40. Ou seja, eu estou fazendo negócio, como a gente diz no mercado de energia, tradear, eu estou fazendo negócio com a energia da própria distribuidora. Eu não estou gerando nada, né? Então estou fazendo uma arbitragem. Ou seja, um dos pavores das distribuidoras em relação a essa história do híbrido é isso. Pois esse cara vai realmente, a energia que ele vai ficar deslocando daqui para lá vem de um sistema que ele mesmo está gerando ou não? Ou ele está brincando com a minha energia, né? Está pegando no momento em que eu cobro dele mais barato ou está ganhando em cima de mim no momento mais caro, parte da energia que ele está armazenando. Então isso é um problema, essa questão do modo de operação. E aí você vem e traz também o tema do carro elétrico. Porque no carro elétrico,
você tem a chamado V2G, né, que é Vehicle to Grid, ou seja, você utilizar o carro elétrico como uma imensa bateria. Se você precisar, as baterias dos carros elétricos hoje elas são 50 kWh, 55 kWh, 60 kWh. Na hora que você pega bancos de baterias, como os que vocês mostraram aqui, de 5 kWh mais ou menos cada um, para você ter 50 ou 55, ter 10 bancos daqueles, é um puta de um espaço, em que no carro está na garagem. Então você tem 50 kWh estacionado na sua garagem. O que ocupa o espaço? Nada. Já tem veículos com V2G, tá? Mas os inversores ainda precisam trabalhar com isso. Em que ponto está, aí vem a pergunta, em que ponto está essa questão da tecnologia, do que vocês estão trabalhando, dos inversores, fabricantes, dois aspectos. Da possibilidade de utilizar o carro, tá? E 2, de não permitir, talvez através de uma programação, se isso é possível, não sei, daí a dúvida, de que ocorra esse problema de fazer, olha, eu vou utilizar a energia da distribuidora e jogar no outro ponto e vou ganhar com a energia da própria distribuidora, porque isso pode fazer com que a distribuidora venha para cima do mercado. Ela fala, pô, estou sendo lesado. Tá? Ou seja, que tipo de segurança se tem como fazer ou não nos softwares e tudo, e se dá para utilizar já, se as tecnologias existentes já conseguem trabalhar com esse conceito do carro. Bom, acho que isso é um tema muito interessante que já a academia trabalha há muito tempo com V2G, V2H, enfim. Eu acho que a arbitragem hoje é um problema no Brasil porque a gente não tem cobrança horária. Nós não temos a variação do valor da energia hora a hora conforme demanda e conforme geração no país. Quando essa cobrança horária entrar, né, hoje já tem Califórnia, enfim, outros países e estados dos Estados Unidos já tem cobrança horária, resolve a arbitragem, porque aí o mercado ele se regula. Quando tu acha que está mais caro, tu começa a despachar, todo mundo está vendo que está mais caro, o preço cai. Enfim, então não prejudica mais a concessionária, porque hoje o medo delas é realmente comprar energia lá num leilão a tal preço, aí o cliente vai lá, pega a energia mais barata do que ela comprou e depois despacha mais caro. Então a concessionária vai chiar, não vai deixar isso acontecer. A cobrança horária talvez resolva isso. A questão da bateria do veículo para a rede, V2G ou V2H, eu acho mais interessante até o V2H, que é Vehicle to Home, né? Então a energia da bateria para casa e não para a rede, então tu só alimenta a tua residência, tu não despacha para a rede, porque hoje um dos grandes problemas também é a vida útil. O veículo ele vai consumir muita energia, então ele vai carregar e descarregar muito a bateria. Se tu usar essa bateria ainda para despachar para a rede, tu vai estar depreciando ainda mais o teu veículo. Né? Então, eu vejo muito mais a utilidade da bateria em baterias descartadas de veículos que não servem mais para mobilidade, mas servem ainda para armazenamento. Então, é até uma forma de, não é reciclagem, mas de reutilizar essa bateria, né? É a chamada segunda vida, né? Exatamente, dá uma segunda vida para a bateria, ela fica estacionada, do que propriamente usar o teu veículo para despachar para a rede em qualquer local. Eu já vi, inclusive, estudos de pagar estacionamentos com o serviço do V2G. Então, tu fecha um contrato com estacionamento, tu provê lá 10% da tua bateria para aquele estacionamento, o dono do estacionamento usa essa energia para despachar para a rede, e tu não precisa pagar o estacionamento, ou tu ganha um dinheiro por isso. Mas ainda entra muito no problema de tu depreciar a tua bateria, né? Que tu tá precisando de autonomia, daí tu deprecia para ganhar alguns centavos lá por quilowatt-hora. Então eu não vejo esse o caminho, eu vejo mais como uma segunda vida a bateria dos veículos para utilização, né? Vou complementar aqui. Só pedir a palavra aqui também para complementar. Realmente, essa função da segunda vida é bem interessante. Já tem algumas empresas trabalhando nisso aí e a gente acredita que vai dar bastante certo. Com relação à parte de horário, né, da tarifa horária, a gente sabe que isso vai ser uma realidade no Brasil. Já é uma realidade para clientes do Mercado Livre, né? Então, é uma operação interessante. Eu mostrei aqui um case lá em Brasília, que é um container de baterias ligado à rede. Tá? Você não pode despachar a bateria na rede, você não quer fazer isso, você quer carregar a bateria na rede e usar para o seu processo produtivo lá, né? E isso está sendo feito lá, então é uma realidade já também para sistema comercial aqui no Brasil. Para residencial, talvez não tem que estudar um pouco melhor se realmente tem viabilidade, mas para sistemas comerciais a gente já tem alguns casos aí a nível de container, né? Lá não tem solar, viu? É só bateria ligada na rede lá. Tá, legal.
Kathleen, quer falar alguma coisa? Renato? Eu acho que a própria concessionária vai ter estudos, né, de que hora que o pessoal está carregando as baterias deles e que hora eles vão usá-la, né? Então, eu acho que eles vão regular o preço com essa informação também, né? Eu não vejo assim como uma questão de, eu estou puxando ali, eu estou carregando a minha bateria ali no horário e depois eu estou usando no horário que é mais barato, né? No horário que é mais caro. Então, na verdade, a gente vai ter incentivos, inclusive, para isso, porque a gente vai ajudar dessa maneira naquele gráfico ali que eu estava mostrando da curva, da curva do pato ali, né? Então, é uma forma de fazer com que o sistema da concessionária, que é muito interessante para ela, que isso sim é muito mais caro para ela, ela não vai se importar de você estar ali carregando a tua bateria naquele horário ali do meio da tarde, que também ela tem muita disponibilidade de energia solar, por exemplo, e depois achar que você está tirando alguma vantagem dela mesma, jogando aquela energia ali, aquela carga ali no horário de ponta. Na verdade, ela vai querer que isso seja feito, porque isso é muito mais barato para ela do que ter aquele problemão ali da curva ali do pato ali. Então, ela não vai se sentir lesada nesse ponto. Eu imagino isso. Eu acho que a gente, na verdade, fazendo isso, a gente vai estar ajudando a concessionária. A gente deve, inclusive, ser remunerado por isso. Seguir a mesma linha de raciocínio do Renato, que a gente acredita no mesmo, que em vez de estar depreciando a concessionária, a gente injetar energia, deixar de puxar energia no horário ponta, a gente vai estar ajudando ela, na verdade. Porque se a gente consome no momento em que a energia é mais barata e que tem mais disponibilidade para a própria concessionária, quando a gente deixa de puxar energia no horário de ponta, que é o pior cenário para ela, a gente está colaborando de alguma forma. Então, a gente utilizar o sistema de armazenamento de energia nesses horários de ponta acaba utilizando muito menos do fio da própria concessionária e a gente acaba tendo aí uma redução, mesmo que pouco significativa, no custo da tarifa, porque a gente acaba precisando menos de infraestrutura, de investimento com infraestrutura. Perfeito. Nós já estouramos, nós chegamos no nosso horário aqui, tem um coffee break agora, mas eu quero fazer um comentário rápido aqui, de repente se alguém quiser fazer uma pergunta, mas a gente tem um coffee break, para não atrasar o próximo painel. Quando a gente fala de híbrido, está se falando o tempo inteiro bateria, 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 bateria. Tira a bateria, coloca a célula de hidrogênio. Então, assim, a gente começa, ontem, inclusive, teve um painel de hidrogênio, eu era uma das pessoas que fiz a apresentação lá, a gente começa a ter outras opções que não são apenas as baterias. Na hora que eu coloco a célula de hidrogênio, eu tenho um outro problema a resolver, que é a fonte de energia, que é o hidrogênio. Como é que eu levo essa fonte de energia até lá? Eu vou produzir hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio cinza, ou seja, como é que vai fazer chegar esse hidrogênio? Você já tem hoje muitas soluções de célula de combustível, que faz a conversão do hidrogênio em energia elétrica, em que elas funcionam a gás natural ou a biogás. Então, locais onde eu tenho rede de tubulação de gás natural, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, então você tem várias localidades, você tem distribuição de gás natural, eu posso simplesmente colocar uma célula de combustível lá, plugar uma tubulação de gás e a energia elétrica disso sai e entra onde? Entra no inversor. Você pode vir a precisar ter de uma questão de comunicação e tudo, mas a qualidade da energia, a estabilidade da energia de uma célula de combustível, ela não se compara com a de uma bateria. Ela é uma qualidade muito superior. Né? Então, faz com que até o inversor híbrido possa trabalhar de uma outra forma muito melhor. Então, pouco a pouco, isso é um tema muito incipiente, assim, bateria ainda é um negócio que está começando, você imagina falar de célula de combustível, célula a hidrogênio, mas é um tema que já tem que começar a estar no radar de alguma forma.
que é os inversores atuais poderem, de alguma forma, trabalhar integrado com a célula de combustível, porque não vai passar muito tempo, isso vai ser uma possibilidade na mesa negocial aí com os clientes, né? Então, é um tema muito novo, então, talvez o Bruno, a SMA, eu sei que tem solução na parte de hidrogênio, os outros, eu não sei se tem alguma coisa, não sei se o Bruno quer comentar alguma coisa sobre isso, e a gente encerra aqui. Obrigado. A questão das baterias, né? A SMA ela estava lá na liderança quando começou a se estudar o uso de baterias em sistemas elétricos. Então eu mostrei, eu acho que não estava tão cheia a sala, o pessoal que acordou cedo aí vai vender mais, que pegou a primeira palestra. O primeiro inversor à bateria da SMA foi um projeto lá de 1999, tá? Então a gente já tem caso daquela época de bateria, inclusive aqui no Brasil, de 2008, 2009, se eu não me engano, já trabalhando bateria no sistema de microrede, né, que a gente chama. Não é aquele sisteminha que nem ele falou de painel e radarzinho, tudo em corrente contínua. É sistema de microrede e uso residencial, isso lá em 1999. Hoje a gente tem realmente uma popularização do que está acontecendo, né? E que o hidrogênio a gente acredita que vai ser a mesma coisa, se não muito mais forte. Então a SMA já está nesse mercado de hidrogênio, faz 2 ou 3 anos já com alguns projetos lá na Europa, e saiu um projeto aqui no Brasil, tá? Lá na usina de Furnas. É um projeto piloto lá na própria usina, que é uma usina solar flutuante para a produção de hidrogênio verde. Então, a SMA forneceu não só os inversores para energia solar, porque acontece, o hidrogênio, o eletrolisador para produzir o hidrogênio verde, ele trabalha em corrente contínua, e é diferente do nível de tensão da bateria. Então, eu preciso de um conversor corrente alternada, corrente contínua. Então, eu pego a energia solar, jogo numa linha, pego a energia dessa linha e transformo em hidrogênio verde, né? Então, a SMA também forneceu esses conversores para a produção de hidrogênio. E também estamos trabalhando bastante nessa questão das células de combustível. Então, você gerar hidrogênio, não só gerar hidrogênio, mas gerar hidrogênio de fontes renováveis, certificar isso. Então, a SMA também trabalha nesse processo de certificação. Então, quando você tem um hidrogênio que você fala que ele é verde, você tem que provar, você tem que ter um certificado. Eu gerei esse hidrogênio com energia solar. Então, tem um processo de comunicação entre os equipamentos que garante isso. Então, tem normativa. E depois o uso, né, o armazenamento desse hidrogênio em célula de combustível e o uso para a integração no sistema. Isso é uma coisa que é bem inicial, mas já estamos falando disso aí, já é uma coisa que, para o futuro, é um mercado bem interessante. E também o uso em GD, né? A gente estava comentando que dá para a gente trazer esse uso não só para grandes plantas ou grandes usinas, mas para um produtor que, por exemplo, pode usar o hidrogênio na forma de amônia para gerar fertilizante. Então, ele pode gerar hidrogênio com energia solar e transformar em fertilizante dentro da própria cadeia dele, né? Ele pode criar essa cadeia energética local, não precisar mais da importação, né, do fertilizante ou coisa desse tipo. Então, tem muita coisa para se falar ainda do hidrogênio aí. Perfeito. Obrigado. Já ocupamos 5 minutos do tempo de coffee break de vocês. Obrigado a todos. Eu acho que deu para dar uma visão bem interessante da possibilidade de off-grid para o público. Muito obrigado.